como eu falei, é um baita de um... Deixa eu ver. É um baita de um trava-língua no inglês. Non-deliverable forward. Teus e Tons. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons. Se eu não me engano, é o número 81 de gravação, né? Mas a gente nunca sabe quando vai lançar ou não, porque episódios são feitos e lançados às vezes mais rápido, devagar, dependendo de como está a nossa situação atual no mundo, né? Às vezes um assunto é mais importante do que o outro naquele momento. Bom, para começar, como sempre, a pedido da nossa galera de marketing aí, curte, comenta e compartilha os nossos episódios, entra nas nossas redes sociais, enfim, conversa com a gente. Nossa ideia é gerar essa interação e dividir cada vez mais conteúdo que seja bom para você aí que está nos ouvindo. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que pesa um pouquinho o bolso e quais são os riscos desse tema no geral, né? O episódio se chama Riscos Cambiais no Comércio Exterior. Para isso, eu trouxe sempre, como sempre, né? Trago especialistas para a gente debater esse assunto em específico e aprender um pouquinho mais sobre esses riscos. No caso aqui, trouxe 3 pessoas super especiais na qual a gente vai bater esse papo e quero apresentar elas para vocês. Quero pedir para o Luiz Henrique Essel, que trabalha na Royal Cargo, se apresentar, por gentileza, Luiz. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Henrique, sou formado em administração, atuo há mais de 10 anos com comércio exterior e financeiro, trabalho atualmente na Royal Cargo e quero poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com todos vocês. Show de bola, Luiz. Obrigado. Lucas, pode se apresentar, por gentileza? Fala, pessoal, beleza? Super obrigado, Arlon. Me chamo Lucas Chaves, tenho cerca de 9 anos de mercado de comércio exterior, sou um super entusiasta do câmbio. Desde que comecei a trabalhar há 5 anos com isso, gostei muito do tema e sigo gostando. Atuo atualmente como gerente de relacionamento de uma corretora de câmbio, a Advanced Corretora. Estou super ansioso para a gente trocar essa ideia e falar sobre o dólar e tudo que permeia nesse mercado bem louco. Show de bola! Então, essa é uma coisa que todos temos essa impressão, que é um mercado bem louco, mas nós vamos descobrir aqui à medida que a gente conversa. Luana, pode te apresentar, por gentileza? Com certeza. Boa noite, pessoal. Me chamo Luana Gropp, tenho 30 anos, trabalho também na Advanced Corretora, sou a gestora regional. Estou aí no comércio exterior mais ou menos há uns 14 anos, apesar de não parecer, eu espero que todos também tenham essa mesma impressão. Mas o câmbio aí nesse mercado que é imprevisível, né? Diariamente, eu estou aí há basicamente quase 10 anos, então tem bastante história para compartilhar com todos vocês. Show de bola, obrigado, Luana. Bom, eu sou o Arlon, host aqui do Teus e Tons desse episódio. Toca a vinheta e bora falar sobre riscos no câmbio. Quando você ganha o dinheiro, você vê que a felicidade não vem junto com ele. Bom, voltando da vinheta, gente, eu tenho algumas informações relevantes antes de a gente começar o debate, que é, de acordo com o Banco Mundial, o comércio internacional representou mais da metade do PIB mundial em 2022. Até chego ao ponto de dizer que no mercado financeiro, de acordo com uma informação que eu tinha lido, transações cambiais é a maior parte de todo o mercado financeiro. São mais de trilhões de dólares sendo trocados internacionalmente ao longo dos anos, né? Só que, de acordo ali também com o Banco Mundial, a volatilidade dessas taxas de câmbio tem trazido bastante desafios para as empresas lidarem com esse comércio internacional, né? E pode tanto afetar os lucros quanto prejuízos, enfim, deixar ou não seu produto ou serviço estrategicamente competitivo ou não, devido a essa volatilidade. Então, adotar um pouco de estratégias diferentes talvez traga para você aí um sucesso, ou quem sabe, pelo menos, proteção sobre esse mercado volátil. Por isso, o assunto dessa vez sobre risco, né? E para começar o nosso bate-papo, é legal a gente começar com uma pergunta sobre de conceitos mais básicos até a gente chegar lá no como é que a gente resolve o problema. Quem que pode definir para mim o que é risco cambial, vamos dizer assim, e por que ele é importante no contexto aí do comércio exterior? Lucas ou Luana, eu vou pedir primeiro, que são a primeira vez de vocês no podcast. Como é que vocês definem risco cambial? As damas primeiro, por favor.
Aí, ó, já repassou a Bora lá, responsabilidade. já Assim que é bom. repassou, tá vendo? Só essa parte as damas, ó, na realidade, elas se ferram, né? Tem esse porém, né? É verdade. Mas vamos lá. Olha, falando bem assim, de forma muito tranquila, o risco cambial ele acaba desempenhando um papel super fundamental para o comércio exterior. Porque o risco cambial nada mais é, você pode ter ganhos ou perdas muito significativas para a empresa, né? Então, esse é um ponto que a empresa ela precisa ter esse acompanhamento. Então, a empresa ela tem ela já tem uma projeção, ela tem, né, independente se é produto ou serviço, a gente, todo mundo aqui, né, principalmente no Comex, a gente vive da receita, né? Então a gente precisa realmente ter uma precificação, ter uma estratégia e principalmente um desenho muito, muito claro sobre o quanto qual é o nosso mínimo, qual é o nosso máximo, né? E hoje o risco cambial ele acaba realmente te fazendo ter essa responsabilidade dobrada no sentido de conhecer o financeiro da tua empresa, conhecer muito mais sobre até onde você pode ir. Então, isso te traz um senso muito mais de responsabilidade sobre o todo. Falando de Comex, né, falando aí de importação e exportação, até mesmo na questão do frete, você precisa ter isso muito bem definido, porque se você não tem, para você, por exemplo, quebrar uma empresa por um dólar que, né, teve uma alta, ou um dólar que baixou significativamente, deu uma travada significativamente, na exportação é muito rápido, né? Então, a gente precisa ter esse controle e esse conhecimento sobre isso, até onde a empresa pode ir e até onde ela não pode. Então, eu acho que o risco cambial ele é fundamental para que realmente a gente possa estruturar a empresa, principalmente no conhecimento do produto que ela vende para o cliente final, e também, principalmente, porque ela tem uma possibilidade de ganho ou perda. Então, eu acho muito fundamental nesse sentido, assim, te faz conhecer efetivamente sobre o teu, não só da operação, mas sim do teu financeiro e até onde os limites do teu negócio, né? Sabe o que é legal que a Luana falou, assim, é muito interessante, que tem muita parte com relação aos importadores e exportadores que eles vão comprar. Eles têm que entender que a variação cambial ou o ganho que possa gerar nessa variação cambial, nesse ganho da volatilidade, não é o principal negócio deles. O principal negócio deles é comprar e vender serviço, comprar e vender produto. Então, se tu vai arriscar, tem que ser o mínimo possível, porque senão tu vai ficar muito à mercê do mercado. Então, tu tem que entender, o meu principal produto é minha mercadoria, meu maquinário, meu serviço. Cara, o ganho ou essa variação cambial que possa ter tem que ser uma coisa bem secundária e tem que ser o mínimo possível para tu não sofrer esses riscos do mercado. Exatamente isso. É um ponto muito, muito presente. Vai ter sempre um ponto do que a empresa trabalha, sempre vai influenciar mais ou menos, né? Um dólar mais alto, um dólar mais baixo. Obviamente que cada ponto vai influenciar mais importação e exportação, isso é um ponto também, né? Porque o que é melhor para o Brasil hoje? O dólar mais alto, o dólar mais baixo? O que influencia mais, né? O que oferta mais risco? Tem gente que importa e exporta ao mesmo tempo, o que o cara prefere? O dólar mais alto, mais baixo? O que o Bess falou é um negócio muito legal, porque essa questão de o que eu trabalho também, né? Vai influenciar muito. Eu sou uma indústria ou sou um revendedor de produto de bazar, por exemplo? Isso tudo vai influenciar no risco e no quanto o dólar ou a variação dele vai influenciar na operação do cara. E é meio difícil, eu acho que para a pessoa que está tomando esse câmbio tentar entender isso aí que o Luiz falou, que é assim, se o meu negócio primário é a compra e a venda de, sei lá, mouse, tem um mouse aqui na minha mão, eu não posso basear meu lucro principalmente na taxa cambial, né? Eu tenho que basear meu lucro entre a compra e a venda do produto e a taxa cambial ser uma coisa talvez secundária aí, porque ela pode variar e eu tenho que saber meus mínimos e máximos, do que eu posso fazer para o meu negócio ser saudável. Então é meio complexo, né? A gente sempre fala que comércio exterior é muito planejamento, porque imagina essa cena que é assim, ó, o cara que está operando comércio exterior, ele tem que saber tanto da empresa dele, interno, quanto do cliente dele, né? Qual o seu capital disponível, etc. Tanto do cliente dele, quanto o cliente está disponível a pagar por aquele produto, daquela qualidade que ele está oferecendo e tal. E do mercado externo, que é
como é que está a flutuação do câmbio e de todo o mercado lá fora. Está faltando material, a matéria-prima para eu comprar meu produto ou não? A variação do dólar está muito alta ou está muito baixa? Está seguro? É meio complexo ser operador de comércio exterior, não é? É bastante. E sabe eu tenho uma impressão, eu vou dividir com vocês, né, para ver se também eu tenho uma percepção de todos. Eu comento aqui muitas vezes com alguns clientes internamente, o câmbio, principalmente essa questão cambial, ela parece assim, que é muito fácil, eu vou cuidar de toda a operação, poxa, tenho que ir lá, né, encontrar um fornecedor muitas vezes no exterior, encontrar um agente de carga, cuidar de toda a logística e tal, e aí o câmbio parece que é só uma TED ou um Pix, algo muito simples, né? Ah, não, e agora? Beleza, a carga chegou. Tá, peraí, como é que a gente faz? Como é que faz para pagar? O que eu preciso? Não, peraí, eu não considerei que o dólar ia estar tanto. Então, assim, realmente essa questão do risco, ela te faz... você tem que ter um mínimo de conhecimento, até para você desenhar estratégias para uma proteção, né? Para essas flutuações diárias. Ainda mais no cenário econômico que a gente vive em 23, né? Que está numa oscilação gigantesca. Então... as pessoas, elas acabam, infelizmente, talvez até o Luiz tenha essa percepção, às vezes deixa... poxa, o comercial mesmo tem muito disso, né? Vamos vender, mas, pô, chega no financeiro, putz, espera aí, tem o câmbio, né? Mas não pode passar dessa taxa, cara, vamos fazer o que dá. Não é simples, não é só pagar. Não é. Tem N questões, assim, que são bem peculiares, que a gente precisa de muita atenção, né? Com certeza. Bom, e quais são as principais razões assim que vocês veem que as empresas devem se preocupar com risco cambial? Assim, a gente já comentou algumas, mas para vocês, de fato, é só impacto em margem de lucro? O que mais pode trazer, assim, que vocês veem? Já teve empresa que fechou. Já teve empresa que fechou. Vou deixar essa informação e daí o Luiz pode falar. Eu acho que a questão cambial ela é muito séria, né? Principalmente para os exportadores e importadores, principalmente se eles não têm um fluxo de caixa bem elaborado para saber. Principalmente quando eu falo de indústrias, né, que trabalham com valores muito agregados, muito altos de dólares, né? Eu vou trazer o dólar aqui, que é a principal moeda comercializada no mundo, né? Então, assim, estamos falando de milhões de dólares. Então, assim, ele compra a mercadoria dele lá na China, por exemplo, por $1 milhão a uma taxa de 5, e chega no Brasil, aconteceu várias coisas, o cenário político-econômico mudou no país dele, etc., a 6, 7, olha a diferença e a perda que ele vai poder, como que ele vai botar uma margem acima nisso, para ele poder desovar o estoque dele, colocar o estoque dele à venda. Então isso é muito complicado, ele perde competitividade aqui no Brasil com os demais fornecedores dele, etc. Então isso realmente pode quebrar a empresa, já quebrou, né, o próprio Lucas, como o Lucas citou ali, então isso é muito sério. Então isso tem que ter um planejamento muito grande para isso. Eu brinco, né, eu tenho 2 telas, né, que eu trabalho, uma é com o meu e-mail, com o sistema, com as coisas, e a outra é o dólar. Então, assim, eu estou sempre acompanhando o dólar, né, além das notícias, porque é um ponto muito importante para o nosso negócio, né, agora falando do nosso negócio mesmo, de comércio exterior, que está ligado a isso, então a gente tem que estar sempre de olho nisso, porque qualquer fala de um político, qualquer coisa que possa acontecer, não só no nosso país, tá, gente? Em outros países que a gente faça negócio diretamente, pode mexer com o mercado drasticamente. Tem um ponto que acho que é muito interessante pontuar, principalmente para o caso de empresas importadoras. O câmbio... eu vou falar uma coisa, o câmbio é um assunto muito chato, cara, para falar de vez em quando. E é um negócio muito renegado. Muito renegado. Vocês podem observar, vou citar o caso da Royal, quem fecha o câmbio não é o pessoal do operacional, né? No caso de uma operação de importação, de uma empresa de importação, por exemplo, quem fecha o câmbio também não é o pessoal do departamento de importação, do pessoal do Comex, né? É um outro departamento, é o financeiro. O que acontece é que se não tiver algo bem ajustado entre os dois, aí pode dar o negócio ruim da coisa, entendeu? Por quê? O câmbio influencia muito o fato de quando eu vou pagar antecipado, não é à vista, é com prazo. Isso tudo vai influenciar no impacto que a variação pode causar no processo de importação, por exemplo. Vou citar um processo de importação como exemplo. Então, se tem uma dica muito legal que eu acho que eu posso dar, e daí não estou falando da minha cabeça, falando do que a gente vive diariamente. O pessoal do financeiro está muito alinhado com o pessoal do Comex da empresa. Sempre tem, né? Normalmente tem algum cara que é mais focado
pode ter o faz tudo, que é o cara de compras, e também o cara que faz o trâmite, conversa com o despachante, conversa com o agente de carga, vai ter o cara que vai fechar o câmbio, que é um processo tão importante quanto na demanda de importação. Cara, bem... Pode falar, Luana. Não, eu ia dizer exatamente, vai muito de encontro com o que eu comentei ali atrás, né, que eu acabei de informar, que é isso, assim, a gente acha que é um comercial de novo, né, a gente brinca porque o financeiro e comercial tem esse embate muitas vezes, né, principalmente no comércio, né, então o negócio é vender, mas aí como vender? E essa dica do Lucas é bem importante, assim, principalmente hoje que a gente tem uma questão de fluxo de caixa, mas as importações, né, falando de importação de novo, ela não para. Então, quando, por exemplo, você fecha algum tipo de negociação lá fora que é antecipado, bem como ele colocou, é 100%, se for parcial, esse pedaço, né, essa outra parte que ficou para pagar aqui no destino, muitas vezes, você calculou, você fez uma estratégia para o dólar, porque é algo que você imagina, né, como vai ser. Às vezes a gente tem aí, entre o primeiro pagamento e o segundo 60 dias. Como vai estar o dólar daqui a 60 dias? Sendo que a gente não consegue, muitas vezes, nem projetar como vai estar o dólar amanhã, né? Porque é uma oscilação louca. Então, a partir do momento que eu fecho algo, pago antecipado, e daqui a 60 dias eu tenho que... Está incluso, né? Se por acaso o dólar subir, for de novo a 6, como a gente já teve patamares quase a 7, né? O teu produto ou o teu serviço, enfim, ele tem essa margem para que você não tenha um prejuízo e muitas vezes quebre empresas, como o Lucas bem comentou, né? Já tem empresas que fechou. Está calculado esse risco ou não? Então, é legal, e é por isso que é legal esse alinhamento entre financeiro e vendas, ou financeiro e compras, ou tanto faz, porque é necessário realmente que eles andem em conjunto para minimizar os possíveis impactos e até se proteger, né? E é difícil também, eu acho que para as empresas, entenderem que se o câmbio não é a tua principal fonte, ou o teu métier, como, por exemplo, de uma corretora de câmbio ou de um banco fica difícil você tentar ficar só nesse mercado, a gente chama de mercado spot, assim, nesse mercado variável de dia a dia, né? Pelo seguinte fato, como você falou, né? Eu fiz um cálculo besta aqui agora numa calculadora. Vamos dizer que eu estou vendendo ou comprando algo que custa $100 mil. Se a gente tivesse uma variação de 5,20 o dólar para 5, a gente está falando de R$20 mil de diferença para lá e para cá. Então é bastante dinheiro, né? E a gente viu essa oscilação de 5,20 para 5, para 4,95, para 5. Aí agora acontecendo, rapidinho. Bem veloz, a gente está falando de R$20 mil, né, cara? É bastante coisa. Enfim. E uma importação de $100 mil não é nada de outro mundo, né? Não, cara, pior que não. Vou colocar, não vou dizer que é pequeno, porque não é, mas não é um negócio assim gigantesco também, é um negócio que corriqueiro, acontece. É bem comum. Para várias empresas. É bem comum, exato. Bom, a gente falou um pouco desses riscos. Isso vai afetar o produto final, né? Porque, de alguma forma, ele vai ter que ter essa receita, né? Então, quando a gente fala principalmente de produto, esse valor aí desse a mais ou dessa perca, ele é somado ao valor final do produto e aí entra a questão, né? Vou manter meus clientes com o preço fechado, vou cobrar, vou assumir. E aí entra nessas questões aí, por isso que é necessária essa proteção, esse estudo, esse conhecimento, enfim, é importante. Uma coisa que eu vejo que eu recebi bastante feedback até de importadores e exportadores ao longo do tempo, não só, muito na questão desse fluxo de caixa, que esse risco ele pode trazer um gasto excessivo não projetado, né? Até por causa desse prazo ou dessa variação cambial, e o outro risco, como a gente falou, é o impacto no custo ou no lucro financeiro que a pessoa vai ter com aquela operação. Mas, para a gente não entrar só na desgraça, né, desse assunto, a gente tem algumas estratégias para minimizar esses impactos, né, que é importante para o nosso ouvinte saber. Então, a gente sabe um pouquinho dos riscos cambiais, mas o que a gente pode fazer para minimizar isso? Quais são as estratégias mais comuns que vocês veem aí para minimizar esses riscos cambiais? Vou só fazer uma observação. E agora que você falou, a gente só falou de desgraça, né? Será que é por isso que ninguém gosta de gente que é do financeiro? Será que a gente só fala desgraça, quem é do financeiro? Luiz, gostaria de dar um
Comenta sobre isso. Se eu começar a conversa assim, cara, eu vou te dar um desconto, eu vou te dar prazo, eu vou te parcelar, alguma coisa assim, ele vai amar o financeiro, entende? Só que geralmente a conversa não conversa. Não assim, é quando ele quer falar com o essa. financeiro é porque tem algum problema, uma bucha, alguma coisa para resolver. Basicamente, E tem é assim que o acontece. financeiro é muito, Luana, na minha opinião, é que o financeiro é muito preto no branco, né? Ele não vê contexto, ele vê número, tá ali, é um mais o outro, um menos o outro. E a galera de operação, comercial e relacionamento, tem muito mais coisa envolvida na cabeça do cara, entendeu? Tem a confiança, a cerveja que eu tomei com o exportador, tem muita coisa envolvida. Vai dar tudo Então, certo, né? Sempre vai dar É tudo de certo. exatas, é que assim, tem exatas e tem humanas, né? O financeiro ele gosta de exatas, cara. Entre um mais um é só dois, e isso. simples assim, entendeu? Mas Assim, só- nada deixa- contra, mas é um preconceito sim, esse preconceito ao Tem longo do bastante. tempo. Mas aí todo mundo fica feliz quando o financeiro prevê um problema, quando o financeiro dá mais Exato. dicas porque soube fazer Ou uma quando operação. vem a receita, né, no final do mês, pô, conseguiu uma baita de uma taxa para mim, é isso, a receita dobra, aí gosta, né? Aí todo Isso mundo aí. fica feliz, tá certo. E todo mundo fica. Tem uma linha ali nas empresas que é receitas financeiras, né? O cara, quando ele vai olhar aquilo ali, é positivo, ele lembra que o financeiro é a coisa mais linda do mundo, né? Enfim. eu vou falar uma coisa, os financeiros, Todas as empresas de todas as áreas têm um departamento financeiro, né? Tem que lembrar disso. Não Aham. tem como, não tem como. Não tem como, hein? e não é porque a galera que eu atendo é de financeiro, mas eles são os melhores, tá? Olha, puxa essa Lembrando que o Lucas é comercial, tá? Eu não Lembrando que o queria Lucas dizer é nada, comercial. mas pensa num pessoal legal, gente boa, tá? Preparado, conservador, é isso que a empresa precisa. O financeiro é essencial. Só Sem queria eles deixar esse... não existiriam empresas. Eu gosto de colocar assim. Sem eles nada aconteceria. Eu acho que aqui na conversa a gente já viu quem é de financeiro e quem não é aqui, né? Porque nós temos duas pessoas vendedores aqui, pelo menos eu e o Lucas, eu imagino que somos mais assim, e vocês dois aí mais conservadores e tal, pensando nesses números. Eu sou mais. Tem que dar uma Eu sou mais equilibrada aqui, da né? onda da desgraça. Eu sou mais da onda da desgraça. Então, quando eu tenho que conversar com o Luiz sobre isso, é sempre assim, cara. Ele já me começa me dizendo todos os problemas que a gente vai ter. Nunca é assim, vamos fazer, tem esse risco, mas aqui tá bom. É assim, olha, a desgraça tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai querer fazer ou não vai? Cara, a meio estratégia Uma taça é de assim, vinho não rola primeiro, né? É que a estratégia é assim, expectativa lá embaixo. Qualquer coisa melhor que aquilo, porra, ele fica feliz, entendeu? Isso é muito financeiro. Isso é muito financeiro. Isso é muito Já financeiro. nós vendedores, nós aumentamos a expectativa, entregamos um pouco menos do que ela e para nós tá tudo certo, entendeu? Mais ou menos isso. Difícil. Vende a Disney e entrega o Beto Carreiro, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso, tá bom? Ô, Arlon, da cara, pergunta que manda. eu tinha feito em relação à questão de como, de que ações práticas, eu não vou nem falar do departamento financeiro. Pode falar. Estratégias comuns, assim, quais são coisas comuns que uma pessoa pode fazer, assim, para mitigar risco? Perfeito. Isso vai variar, como eu falei, isso varia muito de empresa a empresa. Eu até queria deixar uma introdução rápida, que vai parecer que a gente está querendo vender o peixe, mas vocês vão entender que não é. Assim, é bem complexo e para cada caso é um caso. Não existe assim, ó, um produto principal perfeito para o comércio exterior. Não existe, porque o comércio exterior, acho que vocês, mas que ninguém sabe, é um mercado ultra amplo, né? De empresas que importam. Você pode ter segmentos variados, indústria, comércio, às vezes até serviço, mas que eventualmente precisa importar alguma coisa. Enfim, e até a gente está tratando mais importadores e exportadores, mas o câmbio vai influenciar também para os agentes de carga, por exemplo, que não necessariamente compram e vendem mercadoria, né? Mas tem o câmbio ali no dia a dia muito presente, o dólar para vocês, até depois é um comentário que eu quero que o Luiz faça, mas o dólar eu sei que o dólar para a gente carga é um negócio que pega muito no dia a dia, porque também pode influenciar na lucratividade, prejuízo, margem e tudo mais. Mas assim, o ponto é ter alguém especializado no teu lado, te ajudando, te dando boa informação, organizando e estruturando contigo com base na tua necessidade é primordial. É primordial. E daí, se a pessoa vai fazer isso, se ela tem isso com um banco, com uma corretora, com um correspondente cambial, isso aí pouco importa. Acho que a pessoa precisa se sentir segura de dizer, não, eu tenho alguém que o cara manja muito do negócio, ele manja do meu negócio, ele se interessa pelo meu negócio e ele
tem boas opções para que eu me proteja. Beleza? Então, essa é uma introdução que eu queria deixar acerca desse ponto. Mesmo porque o financeiro, o cara tem que cuidar de muita coisa. Às vezes, um analista financeiro tem várias funções ao longo do dia, dentre elas, fecha câmbio. Um gestor financeiro tem várias decisões a serem tomadas durante o dia, dentre elas, se vai ou não fechar naquela taxa estratégica, se vai ou não tomar aquele risco de fechar com o dólar que tem subido nos últimos dias. Aí sempre fica aquela, mas e se cair, mas e se continuar subindo? Então, tem sempre essa questão da torcida. O ponto é, ter gente boa no teu lado, te ajudando, te dando suporte, é primordial. E daí, quanto às questões práticas? Tem questões práticas que são operacionais, que podem ser tratadas em termos operacionais de como a empresa vai tratar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que o cara lá fora ele tem um bom relacionamento com o cliente, ou usar um caso de importação, tá? Depois a gente pode trazer caso de exportação também. O pessoal não achar que a gente prefere importação. Mas no caso de importação, eu tenho um bom relacionamento com o meu fornecedor lá no exterior. Por que eu não negocio com ele para pagar antecipado a mercadoria? Por quê? Se eu paguei antecipado, o custo do câmbio está travado já. E eu já posso projetar meu custo, seja de uma máquina para a minha indústria, ou seja de um produto que eu vou revender, no começo já da operação. O que vai acontecer com o dólar depois? Subiu, se caiu, se foi para 7, se foi para 3, não importa. Porque a minha mercadoria está paga. Entende? Daí depois, lógico, eu vou ter outros custos relacionados a impostos e tudo mais, pagar o frete para o pessoal da Royal. Mas ter essa questão operacional desenhada para mitigar o risco cambial é uma possibilidade, sem ter que utilizar trava cambial, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, por exemplo, né? Que é um instrumento daí um pouco mais arrojado, para tu utilizar, que daí já vai ser de casos onde eu tenho um outro desenho operacional, tá? Mas só para dar um exemplo para vocês que não necessariamente isso está voltado a um instrumento ou a leituras do dólar ou qualquer coisa do tipo. Às vezes eu organizo a minha operação de um jeito que mitiga o meu risco e beleza, aquilo ali está suficiente para mim. Né? E às vezes nem precisa do financeiro para tomar essa decisão, né, Lucas? Porque se tu parar para pensar assim, cara, se eu quiser pagar à vista, talvez eu já não tenho mais risco cambial, não paguei, travei o que tinha que travar, a vida seguiu. Óbvio, né? A realidade é um pouco diferente disso, porque tem fluxo de caixa envolvido e tal, mas como tu falou, é de empresa para empresa. Às vezes a empresa é extremamente sadia, confia no exportador ou no importador e quer pagar ou receber à vista e resolve o seu problema, né? Exatamente. Agora, em casos onde eu tenho prazo, aí é diferente, né? Porque eu ganhei um prazo do cara para pagar, ou eu dei um prazo longo para receber. No caso de uma exportação, por exemplo, estou correndo o risco de, nesse tempo, o dólar ir a 6 ou voltar para 5, e eu receber lá no momento que seja mais desfavorável do que quando eu fiz a minha projeção da exportação. E daí tem um ponto bem rápido que eu quero comentar, e daí já deixa eu falar, que é a questão de como eu preparo o meu custo, seja meu custo de venda na exportação, seja meu custo de compra para depois revender, ou meu custo de compra dessa mercadoria que eu vou usar para consumo, tem que necessariamente dar uma exagerada na hora de utilizar uma taxa de dólar futura. Pô, o dólar está cotando hoje, deve ter fechado hoje 4,90, mais ou menos, eu vou arredondar, tá? E eu preciso fazer uma importação. Pô, eu tenho que pensar que há pouco tempo atrás o dólar estava 5,30. Pouco tempo atrás, nós vamos de menos de 2 meses, 3 meses. 5,30, isso como o Arno falou, numa operação de 100 mil dólares, pode representar até 40, quase 40 mil reais a mais ou a menos no meu caixa. Então, eu preciso projetar já com uma certa sobressalência, ali, né, com um certo exagero, o que o dólar pode chegar a 5,30 daqui a 60, 90 dias, quando eu for pagar a minha importação. Né? Esse é um ponto que pode ajudar a não ter aquela surpresinha na hora de fechar o câmbio, de, putz, eu tinha feito um dólar a 5,10 e 5,30. O que eu faço agora? Porque eu não tinha caixa projetado. Vou ter que tirar de outro lugar. Vou ter que... Não vou mais contratar o cara que eu queria contratar, porque não tem mais gente. Um exemplo, né? Mas de que como isso impacta, né? Como o câmbio impacta, e poucas vezes é olhado para isso. E é legal a gente comentar, a gente vive num momento agora
que a gente tem, né? De novo, o mercado externo não é um ano fácil, né? A gente ainda também tem resquícios da pandemia, enfim, né? Muita coisa ainda se estruturando, se normalizando em vários segmentos. Então, a gente também tem uma questão do prazo, né? Então, da mesma forma que muitas vezes você negocia com o teu fornecedor no exterior um prazo, automaticamente você também negocia, os clientes estão pedindo prazo, né? E a gente até brincou um pouquinho nessa questão de comercial com financeiro, mas é legal também expor isso para os teus clientes, né? Principalmente no Comex, né? Que se conversa muito, sempre já mitigar esse risco com o teu cliente, né? Olha, tu quer um prazo, ok, mas dentro desse, eu posso te dar esse prazo, mas dentro desse prazo pode haver uma variação cambial, eu tenho um mínimo, né, de X ou Y, eu tenho que agregar 2, 3% acima, enfim, porque, de novo, a gente não sabe, né? Eu sou da época que eu trabalhei muitos anos também em agenciamento de carga no Comex, e eu sou da época do dólar a quase 7. Então, eu acordava de manhã e eu não sabia se eu ia, quanto que eu ia pagar, quanto seria os câmbios, qual taxa seria, eu não sabia se 6,90 era bom ou era ruim, então a gente ficava naquela expectativa. Então, e os clientes, muitas vezes eu tinha, né, e o dólar subiu muito rápido, falando de dólar, que é a moeda principal. Então, a gente negocia, muitas vezes o comercial ou dava um prazo, né, ou a empresa em si dava aquele prazo, negociava algo com o cliente e, putz, aí negociava a 6,20 na época, putz, aí tá 6,90. Então, é legal essa transparência também, porque ela é necessária. Eu sinto, né, no Comex, todo mundo se ajuda muito, né, em todas as vertentes do Comex, então é bem legal isso, mas é muito importante essa transparência e volto a frisar sobre o conhecimento. Cara, de ter conhecimento sobre o mercado, ter o mínimo de acompanhamento e ter alguém que possa realmente te dar um direcionamento sobre aquilo, né? Então, o Lucas comentou num ponto, ter pessoas de confiança que vão querer te ajudar falando do mercado, te ajudar te dando projeções, falar como está a agenda externa da semana, porque né, muitas vezes um pronunciamento do presidente do Banco Central americano muda tudo. Poxa, vai ter pronunciamento na quarta, então ter alguém que te direcione faz toda a diferença. E hoje, realmente, a gente vive num momento tão delicado que qualquer espirro muda tudo. Tá 4,90, daqui a pouco tá 5,10, e aí é até muito engraçado. A gente, como trabalha com, né, obviamente, a gente é uma corretora de câmbio, e esse é o nosso dia a dia. Às vezes o dólar tá 5, né? Vamos colocar uma realidade agora, 5. Todo mundo tá, não, vou deixar assim, tá tudo certo. Dá uns 5,5, começa todo mundo. Quero fechar, sabe? Aquele desespero. E muitas vezes. O Bessa liga para vocês quando vai para 5,5, ele entra em desespero? Eu não vou falar dele. Vamos deixar ele off. Ele como o Lucas disse, ele é um ótimo financeiro, não tem nada para falar. Ele acompanha o mercado. Ele tem 2 telas, olha só, eu sei até disso. Olha só, ele tem 2 telas. Mas assim, impressionante. É impressionante, assim. Então, é legal ter esse acompanhamento e de novo, né? A gente ter muita certeza da precificação colocada e dos riscos que se podem só calcular. A certeza a gente nunca vai ter. Eu sinto que nada é absoluto, sabe? No Comex. Mas, assim, você ter pessoas que te direcionam, que podem te dar os caminhos, que podem te dar projeções de especialistas, né, com base em fatos, muda tudo. Então, acho muito importante ter sempre alguém de confiança nesse sentido, para olhar esse mercado, e como o Lucas comentou no início, é muito louco, é chato falar muitas vezes, né, é chato de tu acompanhar, ler aquele monte de sigla, né, enfim, mas é necessário para que tu realmente não coloque tua empresa, enfim, teu fluxo de caixa em risco. Show de bola. Até fazendo um paralelo que é legal comentar, eu acho que todo mundo do Comex já sabe, ou deveria saber, no Brasil não é permitido depósitos ou trocas de moedas internacionais, né? Então é só do real. Então, por exemplo, quando a gente contrata um frete internacional, a gente recebe ele sempre com uma taxa cambial e a gente paga ele sempre com uma taxa cambial. Então, dentro do mesmo processo de uma importação ou exportação, tem talvez 2 variações cambiais influenciando o frete, mais 2 entre o teu pagamento da entrada
e da compra ou da venda da mercadoria e o pagamento do restante do saldo. Aí tem mais a do Banco Central para o pagamento de impostos. Então, assim, você está tão exposto ao câmbio que você não faz ideia, caso você não sabe sobre isso. Né? Às vezes, dentro do mesmo processo aí, de uma importação simples de $100 mil, pode ter 5 câmbios diferentes, cara. E aí, né? Como é que, e aí, o que eu faço, né? Como é que você... Eu vou Dá trazer para ser o desbravador sozinho? É meio Cara, eu foda. vou trazer a visão mais do lado do importador, exportador, do agente de carga que consome, vamos dizer, esse produto aí, né, do fechamento de câmbio e tudo mais, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala de mercadoria, né, que tem um valor agregado um pouco mais alto, tem que se fazer contratos futuros, tem que fixar o dólar a uma taxa interessante, né? Porque, novamente, o negócio dele principal é aquela mercadoria que ele vai chegar e vai vender no Brasil, e não o ganhar no câmbio, tomar um risco tão grande para, às vezes, milhões de dólares que ele está importando ou exportando. Então, esse eu acho que é o principal ponto, né? Ele tem que saber o risco dele, entender bem aquilo ali para entender. É melhor eu não ganhar no câmbio, não tomar risco, ou se eu for tomar risco, tem que ser um percentual pequeno do meu valor agregado, tem que ser 5%, 10% desse valor, do que eu pegar e botar 100% que não pode quebrar uma empresa. Então, acho que esse é o principal ponto. E o outro ponto são, né, importadores, exportadores, agentes de carga, são em abrir contas no exterior. Isso é possível, né? Às vezes, o importador e o exportador, na mesma conta, são o mesmo. Então, eles têm uma conta no exterior para fazer isso e diminuir um pouco os custos dele. Também é uma possibilidade. Eu não acho que isso mata a corretora de câmbio, pelo contrário, porque eu acho que tu vai continuar fechando o câmbio. Você tem que enviar o dinheiro para fora igual? Vai ter que enviar o dinheiro para fora em algum momento, entendeu? Então, não tem como. Isso vai ajudar. É só uma parte para proteger tu um pouco melhor desses riscos, né? E eu acho que um novo risco que a gente tem, eu diria que nesse mercado agora de riscos cambiais, eu diria que são os hackers, né? Principalmente do que a gente vivencia hoje, né? O famoso phishing, né? Que alguém pode entrar ali no teu servidor, começar a falar contigo, começar a trocar mensagem, passar uma conta nova para o teu cliente, teu parceiro, para ti mesmo, e tu acabar enviando um dinheiro para um lugar errado que não é para ser enviado. Então, isso também é um risco cambial, porque ele está ali no câmbio diretamente. Isso acontece muito, tá, gente? A gente acha que não, mas a gente vê bastante casos que vem acontecendo. Então, eu acho que são um dos principais riscos e estratégia. Tem que ter bons fornecedores, validar informações, bons parceiros para isso. É legal ter comentado. Desculpa. Vai lá, por favor. Vou até complementar que é bem interessante. A gente teve há um tempo atrás também um caso aqui na corretora que foi basicamente assim também. Era um cliente, olha só que loucura, né? Porque parece que, né, o universo não ajuda quando as coisas para acontecer algo. Então, também foi um caso de hacker. Só que aí veio um novo canal bancário, como sempre vem, né? Um e-mail super bem feito e tal. E aí o dólar estava em alta. E o cara, eu tenho que fechar hoje, eu tenho que fechar. A gente teve um super desgaste comercial com o cliente em si, porque justamente ele queria fechar o quanto antes, porque ele iria perder a margem de lucro dele, então ele precisava fechar, mas aí, não, mas espera aí, vamos analisar certinho, deixa a gente consultar essa conta. No final das contas, realmente era hacker, então a perda, né, ele teria uma perda muito maior, mas é legal esse ponto que o Bessa colocou, porque a gente precisa também se atentar a isso, e eu volto a dizer também, a frisar, o ponto de ter alguém para te fazer essa conferência, consultar um canal bancário, enfim, ter essa possibilidade, porque às vezes, ao invés de tu perder o teu lucro, tu vai perder o montante como um todo. E esses caras, eles são cada vez mais especialistas, né? Ele paga lá, eles fecham a conta em minutos e desaparecem. Assim, e acabou. Tem um dizer no esporte, e eu acho que ele vale para a vida, que é o ataque é sempre mais criativo e mais rápido do que a defesa, entendeu? A defesa, para se preparar, leva um pouco mais de tempo. O ataque ele consegue outras vias dele, né? É complicado isso. E é importante também frisar uma coisa legal sobre esses riscos aí, para depois a gente entrar nesses instrumentos financeiros disponíveis, né? É muito mais complexo tu conseguir reaver um depósito errado internacional, porque tu depende de leis de 2 países diferentes, onde às vezes o país de destino do dinheiro que você mandou é um desses paraísos fiscais, ou um lugar onde não pede muito documento para abrir uma conta, ou o banco tá nem aí, só quer receber o dinheiro e tal, do que uma transação local aqui, de repente eu mandar um Pix para alguém e eu conseguir localizar essa pessoa de alguma forma, né? Então tem que tomar esse devido cuidado, porque
internacionalmente é bem difícil recuperar o dinheiro. Há casos positivos e tal, mas o trabalho, o esforço e o desencaixe financeiro, às vezes, para tu achar alguém, sei lá, na Inglaterra, para ir atrás desse dinheiro para ti, porque tu fez um depósito para uma conta lá e foi errado, é bem alto. Então, cuidem com esses detalhes aí de ver certinho para quem estão enviando a grana. Mas vamos entrar no assunto de instrumentos financeiros disponíveis. Eu acho que esse é o tópico mais importante desse episódio hoje. É assim, nosso ouvinte está lá, entendeu os riscos e agora ele quer saber assim, tá, o Lucas me comentou sobre algumas coisas que eu posso fazer comercialmente, posso de repente pagar à vista, posso alguma coisa, são decisões mais estratégicas operacionais da empresa, mas e financeiras? Que instrumentos eu tenho para proteger a minha empresa de flutuações cambiais agressivas? O que posso fazer? O Bessa comentou de né? Que é a questão de abrir conta no exterior. É uma possibilidade. Você não fica necessariamente fora do risco cambial, porque isso vai flutuar em reais no teu balanço. Claro, sim. Não vou entrar no termo contábil, porque nem eu gosto de contabilidade. Mas isso vai flutuar em reais no teu balanço, daí vai ter impactos, inclusive tributários. É super complexo tratar uma conta no exterior, precisa ter alguém muito preparado, mas é uma possibilidade, porque você recebe 100 mil dólares, precisa pagar 100 mil dólares. Aquilo não vai ter deságio na entrada, nem ágio na saída. Então, só isso por si já representa algum tipo de ganho. E daí aqui, hoje, como instrumento financeiro que tem à disposição, tem as operações de trava, né? Eu vou tentar não ir para o lado técnico da coisa, porque como eu falei, por favor. Por favor, não começa a falar aquelas palavras impossíveis. Às vezes tu nomeia elas, mas explica como se fosse para uma criança de 7 anos entender, por favor. Exatamente. Pode deixar. Tem um ponto que a gente gosta muito de tratar aqui, que é como eu posso, e daí foi não vou dizer que foi a gente que inventou isso, porque vai ser muito preciosismo, mas é algo que a gente acaba falando muito com o cliente. Como eu posso desdolarizar o meu processo? Fazendo isso, transforma a operação de dólar para real e tem uma maior previsibilidade. A operação de trava cambial, e daí vai ter N possibilidades de você fazer trava cambial. Eu não quero entrar em uma por uma, nem nada, detalhar. Mas vamos para a trava cambial no sentido raiz da coisa. O dólar hoje está cotando 4,90. A pergunta fica, 4,90 é uma boa taxa para o teu processo de importação, que tu fez a compra e tu vai pagar só quando a mercadoria chegar aqui no porto, para desbloquear documento para poder fazer o desembaraço. Só que ela vai chegar, é da China, tem o tempo de preparação, embarcar lá, transit time 60 dias, daqui a 75 dias. Tem 75 dias exposto ao dólar. Só que dentro desses 75 dias, você tem que estar vendendo a mercadoria. A que preço? Né? Qual custo necessariamente você vai colocar nela? Pode vender, trazer prejuízo, porque o dólar vai movimentando, você vai, não, agora tem que vender um pouco mais caro, agora tem que vender um pouco mais barato. Então, quando a gente trava o dólar, eu pego e digo, não, o meu custo da mercadoria está em 4,90. Vou arredondar aqui, tá? Está em 4,90. Então, 100 mil dólares, eu vou pagar 490 mil reais. Nem mais, nem menos. Aí você vai ter a trava cambial com e sem caixa, vai ter o NDF, vai ter vários instrumentos aí disponíveis no mercado que alguém preparado no mercado financeiro pode te ajudar a pegar a tua operação, pegar a tua estrutura de empresa e enquadrar melhor possível para ela, mas todas têm o mesmo objetivo. Você utilizar um bom momento do mercado, travar a sua operação ali e pode explodir a Terceira Guerra Mundial. Nada vai acontecer com a tua operação. Tu já tem o custo em dólar. E daí o ponto é desdolarizar, por quê? Você tem que olhar para aquilo ali não como uma oportunidade de ganho financeiro. Você tem que pensar assim, não, eu vou fechar, porque eu tenho certeza que vai subir. Não, porque pode fecha 4,90. Segundo semestre aí, mundo voa, inflação baixa, dólar 4,50. Aí lá na frente, aí tu vai pensar, mas eu podia estar pagando a 4,50 agora. Esse não é o pensamento.
Quem utiliza instrumentos para trava cambial, normalmente tem um perfil, obviamente, um pouco mais conservador, mas não tem que ficar olhando para esse tipo de ganho ou perda. Tem que pensar que, você vai dormir durante 75 dias tranquilo, botar a cabecinha no teu travesseiro e aqui, eu tô tranquilo porque eu tenho dinheiro para pagar essa importação lá na frente, entendeu? Nada vai acontecer. Porque isso tudo vai influenciar a margem do produto, enfim, coisas que a gente já comentou. Então, a trava, os instrumentos hoje disponíveis, eles são basicamente isso. Você pegar, o mercado está legal, por exemplo, para receber uma exportação, o mercado está legal, está em alta, 5,30, já deixa eu travar aqui. Quando eu receber lá na frente o dinheiro na minha conta corrente em dólar, né, ou na conta corrente do banco, da corretora, enfim, e o dólar pode estar 4,90, não, mas eu vou receber lá com 5,30, tá bom pra caramba. Pode acontecer do contrário também, o dólar subir, você vai continuar recebendo a 5,30. Mas tu sabe que vai entrar 530 mil no caso de 100 mil dólares. A gente acaba arredondando para ficar mais simples de entender. Mas tu sabe que vai entrar aquela grana e que aquilo ali é suficiente para cobrir teu custo de venda. Então, o instrumento cambial, não sei se é muito genérico, mas é basicamente isso, viu, Arno? Entendi. E é legal... É legal até também a gente comentar, é bem importante as empresas, a trava cambial, ela te dá essa segurança, e a maioria das empresas é até um ponto que o Lucas levantou bem interessante, são conservadoras, porque também requer uma estratégia, um planejamento, né? Existem várias modalidades, com sem taxa, então muitas vezes você também vai antecipar esse valor, né? Apesar, você vai ter que pagar antecipado. Então, ter esse conhecimento, essa propriedade também sobre o fluxo de caixa da tua empresa te dá a possibilidade de aumentar as estratégias e proteção contra esse risco cambial, essa volatilidade, né? Então, é bem interessante também tu ter essa visão, de novo, né? Eu gosto sempre de comentar sobre isso, porque muitas vezes a gente foca só numa coisa, né? Só o câmbio. Mas aí tem o fluxo de caixa, daí tem o valor antecipado ou não. Então, obviamente que se você não antecipa esse valor, como lá atrás a gente comentou, paga antecipado tudo lá fora, tem um custo a mais, tem um acréscimo, então, o que efetivamente é mais barato, né? Não é simplesmente travar, tem um custo também para isso, do qual você também precisa se preparar financeiramente para fazer e dormir tranquilo. Então, é legal tu olhar sempre com essa visão macro, né? Do que eu preciso, hoje o que eu tenho, aqueles limites que eu comentei lá no início, né? Qual é o meu limite, até onde eu quero chegar, o que eu tenho hoje para fazer com que não ultrapasse esse limite, qual a estratégia que eu vou desenhar olhando para o macro, quanto eu consigo antecipar do que eu tenho, é válido para o produto, é um produto que eu estou fazendo para um uso próprio, talvez na empresa, uma melhoria na empresa, é realmente algo que vai ser um produto para um cliente final, é um serviço, para realmente colocar tudo na ponta do lápis e olhar de uma forma ampla, não simplesmente só quero fazer a trava, né? Porque parece simples, de novo, mas não é tão simples quanto parece e é necessário esse planejamento estratégico. Eu acho Fala aí, Bessa, desculpa. Tá. Eu acho que é importante, né, trazendo a visão do importador, exportador, do agente de carga, lembrando, o teu principal negócio não é o câmbio, então tu não pode ficar tanto à mercê disso, né? Então, assim, tu liga pro teu fornecedor, pro teu parceiro e fala, amigo, eu quero travar aqui porque o dólar eu tô preocupado, tá com um momento político-econômico complicado. Quais são? Eu não preciso saber de todas, não preciso saber de NDF, de contrato de câmbio futuro, de trava, de swap cambial, não preciso saber de tudo, preciso ter um bom parceiro que vá nos orientar de acordo para poder fazer isso, nos orientar e falar, faz isso, faz aquilo, ele vai trazer, igual investimento, a gente não precisa saber de tudo, alguém vai nos orientar e vai nos ajudar, a gente vai ter um assessor, um consultor para isso, né? Basicamente é isso que o importador e exportador tem que fazer, o agente de carga, ou quem for que for fazer essa transação de câmbio, né? Eu acho que ele tem que ter um bom parceiro do lado dele para conversar e ele falar, ó, não posso ter risco, é um valor muito alto, ó, posso arriscar 5%, 10%, sei lá, 20% desse valor que a gente pode não segurar, o que tu acha, como que tá o mercado? Eu acho que tem que sempre pensar muito nisso, entender que não é o teu principal mercado, não vai ser o câmbio. Para te fazer mesmo com segurança, né? Realmente fechar aquele negócio com o sentimento que fez um bom negócio, né? Não ficar naquela dúvida, mas meu Deus, pode... Eu e o Lucas, até a gente estava conversando antes, a gente fez uma alusão bem simples, né? Vamos colocar agora, a gente está entrando no inverno, né?
todo mundo, principalmente nós mulheres, né? Comprar aquela blusa bonita, aquele casaco lindo. A gente sabe que a gente vai pagar o preço agora e que no final de setembro ele vai estar pela metade, né? Então, realmente, eu estou disposta a pagar esse valor a mais agora. Eu estou programada para isso, eu preciso disso agora. Então, é muito... Depois também, quando eu venho em promoção, eu não posso chorar. Eu tenho que estar feliz, né? É a mesma coisa, basicamente, do dólar, né? Então, você pode travar algo agora e se o dólar, ele diminuir, você fez um bom negócio. Então, você se provisionou, você teve uma segurança sobre aquilo e tá tudo certo. Então, é realmente aquele sentimento do dever cumprido. Fiz o melhor para minha empresa, vi todas as possibilidades, tô fazendo com alguém de confiança e é isso, tô tranquilo. Basicamente, tu trouxe aqui para nós, não tão bem estruturada como talvez pode ser, mas aquelas frases de Instagram, assim, que dá para botar tua cara e a coisa em cima, assim, não se pode chorar sobre o leite derramado, sobre a jaqueta comprada para inverno e sobre o dólar fechado. Né? Exatamente, é bem isso. Tem que entender e fazer isso com felicidade naquele momento. Ele nunca foi na Casa Bahia, comprou uma televisão e depois parou de olhar preço, porque certamente vai achar mais barato em algum lugar, isso é fato. Exatamente. Sim. O brasileiro, ele quer acertar o cu da mosca com ela voando, entendeu? Vocês têm que entender isso, eles querem o melhor preço. Ela tem que ser albina ainda. Vocês têm que entender que ele quer o menor preço possível para comprar e o maior preço possível para vender. É impossível. Entendeu? Você sabe que isso é um negócio que a pergunta de milhões que um comercial que trabalha no mercado de câmbio recebe. Para onde vai o dólar? Eu falo para o cliente, irmão, se eu soubesse, eu não estava trabalhando aqui, né? Eu estava, sei lá, em Cancún, tomando uma breja agora, bem tranquilo. Exato, não tem como. Não é isso. Mas assim, lógico, tem um ponto, a gente brinca, mas tem um ponto. Acompanhar o mercado... A gente vai ter casos onde vai ter o Luiz com 8 telas ali, né? Com 7 gráficos de dólar diferente, euro e tal, que pode... Mas eu tenho certeza que o dia dele não permite que ele fique o dia inteiro olhando e vendo se está bom ou não está. Pelo contrário. Vai ter momentos que ele vai olhar e falar, putz, olha só, cara, 2 horas da tarde o dólar dá uma queda e agora voltou, podia ter pedido para fazer meu pagamento daquele frete e tal. Então, assim... Uma instituição financeira robusta, com gente boa para te atender, pode te ajudar nisso. Mas eles vão sempre acertar o olho da mosca. Não vou tão longe. Mas sempre vai acertar o olho, não vai. Que educado. Eu pensei, ele quer deixar a mosca cega, eu fiquei pensando. Um usou o exemplo cu e o outro já tentou mirar no olho da mosca, tá vendo? É que o olho da mosca é muito grande, gente. Vocês têm que entender isso. Essa galera coxinha no mercado financeiro, né? Assim, Mas assim... Fala aí, Lucas, desculpa. Não, é só para finalizar esse tema que não vai dar para sempre pegar o melhor momento, né? Nem para travar a operação do dólar. E não tem que ser esse o pensamento. O pensamento tem que ter, o que eu faço? Eu compro e vendo produto. Eu compro e vendo serviço. Eu compro e vendo frete. Isso é meu negócio. Vai ter coisas que tem riscos que a gente não consegue colocar no meio da conta. E que precisa trabalhar com o fator variação, né? Tem algo também que varia muito no mercado de comércio exterior, que vocês, meu Deus, estão muito mais por dentro do que a gente, que é o próprio frete, né? O frete varia semana a semana. Claro. O famoso GRI, que toda semana está subindo ali, né? Então, assim, muito. Então, assim, já teve 10 mil, hoje está 1.000, sei lá, não sei quanto está agora, mas já teve 10 mil, hoje está 1.000. Olha o impacto disso, já teve 10 vezes mais. Aí tu vê, cara, Lucas, nessa discussão, a gente já teve bastante com os nossos clientes, que é assim, o que para ti é barato no final, né? Porque hoje um frete de 2 mil, tu tá me ligando e reclamando que tá caro, mas ontem tava 10 mil e tu tinha a venda, talvez com um valor maior, 10 mil tava barato, tu tava mandando embarcar qualquer custo o mais rápido possível. Ele é muito relativo, então eu concordo muito com vocês ali da frase de Instagram da Luana, é assim, fez aquilo, não olha para trás, eu tomei uma decisão, foi a melhor, foi a que eu tinha, eu tomei baseado nas informações que eu tinha na atualidade. Se alguma coisa mudou 1 minuto depois e o dólar subiu ou caiu, cara, não dá para eu ficar chorando e achando que tanta coisa eu podia ter feito, né? Se eu soubesse... O famoso se eu tivesse esperado, se eu tivesse feito. Se, né? Enfim,
Se a gente tivesse controle do si, a gente seria as pessoas mais felizes do mundo, talvez. Mas é importante sempre frisar que, baseado no que você tem hoje, tem que ver se encaixa ou não para a tua operação ali no momento. Né? E tem mais coisas também, que são pequenas variáveis, que você pode usar a favor da sua própria operação nesses instrumentos. Por exemplo, você tem certeza que na sua importação, por exemplo, você compra e distribui alguma coisa? Vamos dizer que é mouse de novo aqui, usando como exemplo. Você está com esse mouse aqui, você compra e distribui. Você estava comprando o mouse a um valor de 4,90 do dólar lá, paga 100 mil dólares em mouse, e agora o dólar foi para 5 e você fechou. Cara, quando você compra 75 dias antes de receber essa mercadoria, no exemplo do Lucas lá, né? 15 dias para produzir e 60 para chegar. E o dólar aumentou, sei lá, 10 centavos. É com esse preço que você está vendendo a mercadoria que está no teu estoque? Não é, né? Você está com o teu estoque vendendo talvez a 4,90 ainda e tal, e quando chegar a 5, talvez teus concorrentes também estão importando a 5, e tá tudo mais alinhado igual, né? Você não pode sofrer também por tanta antecipação assim. Óbvio que tem os pormenores, às vezes tem um concorrente que atualiza todo o estoque para o dólar do dia e nem sabe se está ganhando ou perdendo no câmbio. Sempre tem. Mas, sim, no geral, não só a utilização dos instrumentos, como como você organiza de fato o seu ganho baseado naquela importação, se você faz um preço médio ou não, se é cada operação, cada mouse, esse aqui foi a 4,90, esse a 5, esse eu quero vender por R$490, esse por 500, faz bastante diferença, assim, até sobre a ótica do teu próprio controle. E para os mais, talvez, planejadores possíveis dentro dessa área, o que a gente, eu acho que mais ouve, né, nos nossos podcasts no geral, que é o planejamento, talvez você pode fazer assim, 30% das minhas operações eu vou fazer elas com contratos desses futuros, onde eu posso já garantir um certo dólar, 70% eu fico no mercado variável, e eu faço uma média no ano, no semestre, de como foram minhas operações e quanto eu deixei na mesa ganhando ou perdendo. Existem formas, né? O foda é... Pode falar. Algo legal que tu comentou, e isso é muito verdade, é uma coisa que as pessoas normalmente não sabem que pode fazer. Imagina, você tem uma importação de 100 mil dólares, você pagou 20% antecipado, então você já matou 20 mil dólares, tem 80 agora, e tem um prazo de, sei lá, 30 dias para daí liquidar esses 80 mil. Você está vendo que o dólar está indo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Hora tá bom, hora tá ruim, hora tá... Uma coisa que pode ser feita, e muita gente não sabe. Você pode ir pagando aos pouquinhos. Poxa, mas isso não está projetado na minha negociação com o cara. Não tem problema, avisa ele. Amigão, eu vou, para mitigar o meu risco cambial, eu vou te pagando aos pouquinhos até chegar no dia, e no dia o valor vai estar liquidado. Exatamente. Aí o cara fala, não, mas não está na invoice que eu vou pagando. Não tem problema. O como você vai pagar, tem pontos ali de leis cambiais, você não pode matar, né? Não pode pagar mais do que vai receber de mercadoria. Daí, isso aí pode... Mas o como você vai pagando ao longo do tempo e mitigando esse risco, porque daí, como você pode tirar uma média. Tirou a média. Paguei um 5,25, 5,30, 5,32, 5,20. Aí depois tirou a média e ficou numa média de 5,25 e o mercado tá 5,40, 5,30. Bom pra caramba. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas, que aí é curiosidade, assim, às vezes eu gosto até de fazer perguntas que talvez eu já saiba a resposta, mas para tentar sempre trazer clareza. Tem algum instrumento dentro desse mercado de câmbio na qual eu posso travar uma taxa, mas eu fazer o pagamento póstumo à data de hoje? Por exemplo, sei lá, eu quero travar uma taxa 5,30, eu tenho um recebimento que vai vir para minha conta daqui a 20... Não, desculpa, eu tenho um pagamento. Vou falar sobre pagamento para ficar mais fácil. Eu vou fazer um pagamento de 20 mil dólares, eu tenho que fazer um pagamento daqui a 20 dias. Eu queria travar uma taxa a R$5 para pagar 100 mil reais, desculpa, mas eu não queria travar a 5 e pagar esses 100 mil hoje, eu queria pagar daqui a 15 dias. Eu posso? Show de bola, tem sim. A trava cambial ela tem duas modalidades principais. Com e sem caixa. Com caixa. Com e sem caixa. Você adianta 100% do valor. Sem caixa, você não adianta 100% do valor e paga na data da liquidação. Poxa, se eu travei para 30 e eu vou destravar daqui a 30 dias essa cotação,
vai pagar efetivamente no dia da destrava. Qual a diferença? Mas com a taxa que eu combinei. Com a taxa que você combinou lá atrás. Não, o dólar pode acontecer qualquer coisa, fica tranquilo. Você vai pagar, você travou a 5, 100 mil dólares, assim você vai pagar 500 mil reais, independente do que aconteça. Independente do que aconteça. Pode pagar lá. O fato é que diferenças práticas existem de uma para outra. Risco. Porque o banco tem risco de não receber o dinheiro lá na frente. Certo. Na outra, o banco não tem inadimplência, porque você travou, pagou, acabou. Ele já está com o teu dinheiro. Entendeu? Então, isso vai ter um custo diferente. A trava sem caixa, ela tende a ter um spread maior. Pô, até agora a gente não falou de spread. Pois né? é. Graças a Deus. Ainda a galera bem. só quer apertar. A galera só quer apertar. Pula, vai. Continua na linha de raciocínio. Vamos para beleza. Mas inevitavelmente vai ter um spread maior, pode ter algum custo fixo também, pode variar, isso vai depender muito de instituição para instituição. A trava com caixa, por ter um risco menor, você adiantando antes, aí você vai perguntar, tá, mas qual a diferença de eu travar, um caso, se eu travar com caixa e de eu mandar o dinheiro lá para fora antes? A diferença é que você, às vezes, não confia no teu fornecedor para mandar o dinheiro antes e ele simplesmente sumir com a mercadoria e não te mandar nada. Claro, então, às vezes tu tem o caixa, tu quer aquela condição, uma condição melhor, beleza, não vou precisar desse dinheiro, não vai fazer falta nesse tempo, nesses 30 dias de operação travada, eu adianto para a instituição ter uma condição melhor de spread. Ou não, veja, preciso desse dinheiro no meu fluxo de caixa, ele sendo trabalhado, para daí lá na frente eu mandar, então eu vou travar sem caixa, que vai demandar também análise de crédito, e inevitavelmente o banco vai acabar fazendo uma análise de crédito, justamente porque ele precisa saber se tem condições de, ao longo desse tempo, ter um fluxo de caixa saudável para depois pagar. Mas tem sim, tem essa possibilidade. Um negócio bem interessante também, acho que é legal pontuar, existe um mínimo, né, para fazer trava, né? Então, por exemplo, você não consegue travar 5 mil dólares, $1.000, né? Porque perante ao valor, o risco, né, dessa trava e de toda análise, e até o custo mesmo, é um valor muito baixo perante a toda essa análise. Então, claro, isso varia de banco para banco, corretora para corretora, mas existe um mínimo que você precisa consultar, né, com o teu especialista de quanto. Qual que é a média, Luana, mais ou menos de mínimo aí, só para dar uma ideia, tá? Não é a regra cravada na pedra, mas só para dar uma ideia, qual que é a média aí de mínimo? A média mínima é de 50 mil dólares. 50 mil dólares. 100 mil dólares. Legal. É mais ou menos essa média que como a gente comentou, né? A gente está usando muito o exemplo de 100 mil dólares, não é difícil, dependendo aí da mercadoria, fazer uma importação, uma exportação de 100 mil dólares. Depende do humor do dono do banco. Exato. Mas também estamos usando 100 mil dólares para ficar mais fácil a conversa, né? Porque se botar 78.376, os nossos exemplos vão ser muito ruins, né? Exato. Fazer matemática. Porque apesar assim, de trabalhar no mercado financeiro, a matemática não é meu forte. Então, deixa a matemática para as planilhas de Excel e para as calculadoras, né? Nós já temos ferramentas para ajudar nisso. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer é assim, isso, né, novamente, tirando dúvidas de pessoas mais diversas, o que vai surgir na cabeça nem está na nossa pauta, tá? Enfim, eu vou fazendo. Posso travar, ou sei lá, 100 mil dólares e enviando e liberando aos poucos, assim, vamos dizer assim, eu quero travar 100 mil dólares a uma taxa de 5 e eu quero liquidar isso, vamos dizer, sem caixa, até 60 dias depois. Só que eu quero enviar 20 mil dólares semana que vem, outros 20 na outra semana e tal, dividir isso até o último dia lá. É possível também? É possível, sim. Quando tu faz um processo, você faz um processo de trava e... consequentemente, ao longo do tempo, você pode ter destravas. Veja, os produtos, eles são regidos pela instituição financeira. Então, é possível que eu estou falando que sim, aí vai chegar o cara, vai ligar para o banco e vai falar, não, mas o Lucas disse que pode. O banco vai falar, não, mas eu não deixo. Entendeu? Mas quem é o Lucas? Exatamente. Quem é? Olha aqui... Qual a credibilidade dele, né? Aquele menino do YouTube, o Lucas do YouTube, do olho da mosca, aquele lá do olho da mosca. O educado do olho da mosca. Tá? O educado do olho da mosca. Vai depois mandar um corte do Teus e Tons falando, não, tá aqui, ó, ele tá falando, pô, se ele tá falando é verdade. Veja, tem que ter essa consulta prévia, mas
em regra, né, ou na média das instituições, pode ir fazendo destravas ao longo do tempo. O que vai acontecer é que eles podem te cobrar para destravar. Cobrar quanto? $50, por exemplo, para travar e $50 para cada destrava. Então você tem que considerar que é um custo que vai, logicamente, impactar, às vezes mais, às vezes menos, no teu processo. Mas pode fazer isso sim. Uma coisa bem legal também, só em complemento, é possível fazer uma trava num valor total para vários fornecedores diferentes. Então, isso também é um ponto bem legal. Então, você pode fazer uma trava de $100 mil. Obviamente que você vai informar previamente. Então, vamos lá. No período daqui a 30 dias, eu tenho 4 fornecedores para pagar. Então, você pode fazer uma única trava num valor e informar que você vai pagar esses 4 fornecedores no período de 30 dias. E talvez aí você vá destravando, como o Lucas informou. Mas é bem interessante também. Às vezes, as pessoas também têm em mente que a trava é somente para um fornecedor. Não é assim. A gente pode travar para vários fornecedores também, no montante total. Eu posso perguntar também? Eu quero perguntar. Claro, fica à vontade. Tu é o co-host hoje. Então tá bom. Ei, olha só, gente, eu acho que também é importante para a gente deixar para os nossos clientes, parceiros, fornecedores, quem for, com relação ao NDF, né? Vocês podiam explicar um pouquinho melhor para nós? Porque eu acho que é muito interessante, porque eu acho que é uma possibilidade de ganho para ele, né? Porque a gente falou muito sobre a proteção, e eu acho que o NDF, daí vocês falando, eu acho que é uma possibilidade dele ganhar, né? Com isso também. Só vai ter que dizer o que é NDF, né? Então, é por isso que eu quero que eles expliquem, né? Eu acho que eles vão poder explicar. Eles vão poder explicar melhor que eu. Eu sei como funciona, mas eu não sei explicar. Mas daí tu só não me pede para falar a sigla ali, porque é uma sigla em inglês. Cara, deixa eu descobrir aqui o que é. Peraí. Então tu vai explicando e o Luiz... O Luiz vai pegar ali e vai tentar dizer para nós em inglês a tradução. Mas vai explicando para nós o que é NDF, por favor. Show de bola. A NDF é um instrumento que, posso te dizer, ele não é tão formal. Não sei se eu posso utilizar essa característica, mas vou me arriscar isso. Ele não é tão formal quanto a trava cambial, porque a NDF, a diferença é, você não vai ter ao final da operação necessariamente uma operação de campo exterior. Tá? Então imagina que você tenha projeção de fazer uma operação sim de câmbio exterior, que é normalmente o motivo do porquê é utilizado a NDF. Você vai entrar em contato com a instituição e vai travar uma taxa de R$5. Tá? A diferença da NDF é que no final vai ter ajuste. Se o dólar correr contra aí o Luiz colocou, eu não vou me arriscar. Utiliza NDF, mas a ideia, a gente fala muito sobre contrato a termo de moeda sem entrega. Então, tem esses dois, tem também essa Exatamente. forma. E daí a diferença prática é que no final das contas você vai ter um ajuste. Se o dólar correr a teu favor, a instituição financeira vai te dar a entrega daquele valor que correu a teu favor, e se correr contra, você vai ter que complementar. No fim das contas, é uma trava igual, porque se você travou... vamos voltar para os $100 mil, coitado, né? Tá sendo amassado. Se tu travar $100 mil a 5, não importa o que aconteça, teu custo vai ser de 500 mil, mas ele não está necessariamente vinculado a um processo futuro de importação, por exemplo. Pode fazer uma trava sem ter uma importação necessariamente em vista para o tempo em que foi travado. Mesmo porque ele não está ligado a uma liquidação para o exterior, tendo necessariamente que ser feita, né? Mesmo findo o período que você travou, o dinheiro vai cair na tua conta de novo. O que tu vai fazer com o dinheiro? Aí fica a teu critério. Você vai mandar para o exterior e tudo mais, né? Então, basicamente, não sei se eu soube explicar, se ficou claro, e se não ficou, vocês me avisam, eu tento. Vamos fazer o seguinte, para deixar assim, Luiz, tens alguma aplicação prática que tu lembra que foi feito, por gentileza? Não, alguns clientes nossos utilizam essa prática, né? Ela é bem comum, já troquei ideia com alguns, né, do NDF, né?
E muitos utilizam até mesmo antes deles terem que nem o Lucas falou, de terem uma mercadoria pronta para ser paga. Por quê? Eles garantem em algum momento já específico que o dólar está vantajoso para eles, né? Eu estou usando o dólar, tá, gente, que é a principal moeda, tá? Mas às vezes é euro e etc, tá? Então, eles utilizam o NDF, né, a termo futuro lá, por exemplo, $100 mil, né, voltando aos $100 mil, a uma taxa de 4 e pouco, porque eles já sabem que daqui a algum tempo a mercadoria deles vai ficar pronta, eles vão aproveitar a oportunidade para quando o dinheiro voltar para a conta, eles terem já fixo e poder pagar essa mercadoria. Então, eu já vi alguns importadores nossos utilizarem essa prática aqui. Legal. Cara, aqui a próxima pergunta que eu tenho é: como as empresas usam contratos futuros e opções para gerenciar esse risco cambial? Só que a gente não identificou o que é contrato futuro, o que é opções. Vocês conseguem dar o que a gente está falando aí desses termos e tal, o que é o conceito de cada um? Até o que é hedge cambial também, que vem em outra pergunta. Eu não sei se o nosso ouvinte já ouviu o nosso episódio número 22, porque o nosso episódio 22 é sobre câmbio. Mas se o cara está aqui no meio e não ouviu lá o 22 ainda, se vocês puderem me ajudar, o que é contrato futuro, o que é opções, o que é hedge cambial, se uma coisa é a outra só traduzida, enfim, para ficar mais fácil, por favor. Luana, vou deixar a palavra para ti, porque o Lucas tá ainda com o olho da moça. Vamos ver se tu consegue me ajudar. Na verdade, tudo se resume a trava, né? É muito relacionado a travar um valor nesse momento e futuramente você aproveitar, né? Você ter a segurança de que você travou aquela taxa, você aproveitou aquele momento e aí você vai fazer o envio posteriormente ou antecipadamente, mas a ideia é que você tenha essa segurança, né? Então, até dessa parte muito mais técnica, eu sou muito suspeita, porque o Lucas ele consegue explicar melhor do que eu, porque eu vou numa linha e ele vai com as palavras, faz uma alusão melhor como o olho da mosca, tá? Ele é um vendedor e tu é a pessoa técnica, talvez, entendeu? Que é o que a gente passa aqui dentro da empresa. Exato, eu acho que essa é a questão. Eu acho que como o Lucas é mais comercial, vocês conseguem vender tudo falando de olho de mosca, entendeu? Então eu acho que fica mais fácil nesse sentido. Sim. Mas Lucas, na verdade. Bom, pode falar. Oi? Não, pode falar. É que eu ia passar a palavra para o Lucas, então, para ele explicar, caso tu queira, para a gente só tentar entender assim isso. Pode ser, a gente explicou bastante de como funciona, mas o nosso ouvinte ele vai acabar sentando com alguém de uma corretora, tipo a Advance, daí com vocês, e vocês vão falar sobre hedge cambial e o cara não faz a menor ideia do que é isso. E aí vocês vão falar sobre contrato futuro, opção, como está aqui na nossa pauta, e a pessoa talvez não vai identificar se é tudo a mesma coisa, não é, enfim. Tem Lucas, diferenças bem peculiares, né? Bem peculiares, mínimas, assim, é no detalhe, né? Alguns é quando... Bom, mas eu vou deixar o Lucas, que eu acho que fica melhor, porque talvez eu me babaque um pouco, eu acho que ele vai saber explicar melhor. Então, o olho da mosca é brincadeira. Ele pode ter duas visões, aí o cara tenta explicar assim, né? Hedge cambial falando de um olho da mosca, né? É isso aí, ó. O mercado de hedge cambial é isso, um olho de mosca. Você tem um monte de vários quadrantes ali, cada um com sua... Mas eu particularmente, eu vou aqui até pecar na questão de termos, principalmente as opções, né, que são muito conhecidas no mercado financeiro, são... Eu posso estar falando besteira, mas no mercado raiz, comércio exterior, não é utilizado para proteção, tá? São instrumentos financeiros que também podem ser utilizados contra essa possível variação de dólar, mas particularmente é algo que a gente acaba nem tendo tanto na prática aqui. Então, não sei dizer, o contrato futuro nada mais é do que você travar hoje para cumprir mais para frente. Né? Nada mais é do que a gente conversou antes da trava cambial sem caixa, por exemplo, onde você fecha ali um determinado valor, você fecha um termo com a instituição financeira para daí lá na frente fazer essa remessa para eles. Sinceramente, eu vou te dizer, não acaba não importando tanto para a prática do Comex essas mini diferenças que tem um para o outro. Todos têm um objetivo principal: dormir mais tranquilo, sem se preocupar com variações fiscais. Porque o que é a variação cambial, né, ou do que decorre? Variação, insegurança fiscal, política, tributária, vários assuntos que, se você for parar para ficar olhando, é só desgraça que acontece
normalmente são coisas que correm contra nós, né, o proletariado, assalariado e tudo mais. Então, o importante é se proteger para não ter problemas no futuro, dormir tranquilo, tranquilidade, previsibilidade de caixa e pontos afins. Acho que o mais importante... Uma coisa... Opa! Fala aí, Luiz, por favor. Todo mundo falou ao mesmo tempo, gostei, ó. Bom, foi todo mundo. Vai lá, Acho Luiz, que o mais fala aí. importante é, além dos instrumentos, né, que nem o Lucas falou, que às vezes a diferença é mínima, é saber quando tu vai fazer e como tu vai fazer isso, né? Porque eu acho que é o mais importante, o quanto tu vai utilizar do teu valor para fazer esse bloqueio, né? E como fazer, qual orientação, com quem tu vai conversar. Eu acho que isso é o mais importante do que qualquer outro instrumento. O instrumento tu vai acabar ligando para tua corretora de câmbio, para o teu parceiro, para quem for, para o teu banco, né? E vai pedir ajuda dele, para auxílio, para ele te orientar a falar, olha, eu acho que a previsão aqui do dólar, etc, cenário, não sei o que, ele vai te dizer isso. Eu acho que é o principal, né? Porque, que nem o próprio Lucas falou, as diferenças são mínimas. Eu acho que de um contrato futuro, um swap, um NDF, por aí vai, eu acho que é uma diferença muito pequena, né? Eu acho que o mais importante é ele se proteger acima de qualquer coisa, independente de qual instrumento ele vai utilizar. Eu ia até complementar que dessa diferença mínima até que foi comentado, também para saber justamente, primeiro, né, fazer aquela, de novo, voltamos no planejamento estratégico, porque os custos também são variados para cada um dos produtos, então o hedge é um valor, o contrato futuro é outro, o NDF é outro, então qual se encaixa melhor, qual que é a tua margem, né, de novo, qual que é o teu mínimo e o teu máximo, para que você consiga, e é muito legal também sempre ter essa troca bem transparente com o teu especialista, teu banco, tua corretora, e explicar, né? O Arlon aqui fez 2 perguntas pra gente, né? E se eu quiser destravar várias vezes? E se eu quiser pagar 4 fornecedores e travar de uma vez só? Então, já colocar todas as possibilidades na mesa para que ele analise e possa oferecer o melhor produto. E aí entra todas essas opções que, de novo, é um detalhe muito mínimo. Eu acho que eu fui muito bem passar a palavra, senão capaz de eu tentar explicar um a um e o detalhe ia ser mínimo e não ia dar muito certo. Mas eu acho que é isso, é só realmente ter uma certeza bem certa, né? Uma certeza certa é bom, né? Mas ter algo muito certo, né? Bem estruturado na empresa de quanto tu quer investir nisso e para que tu possa escolher o melhor produto. É legal, assim, a impressão que me deu é que é mais fácil ligar para o especialista, né? Que até uma bandeira do Teus e Tons que a gente levanta aqui, né? Que a área de comércio exterior ela precisa se consultar com bons especialistas, porque as variáveis são inacreditáveis. A gente está lidando com 2 ou mais países, suas leis, regras territoriais, mais a falta de uma lei internacional, mais uma possibilidade de mudas e variáveis de câmbio, mais... Cara, é uma confusão boa. Bastante. Né? É uma confusão. Então, o que deu a entender é assim, liga para o especialista, vamos dizer, vou chegar a ligar para o Luiz, para vocês aí no geral, falar, cara, eu estou precisando fazer isso aqui, ó, eu tenho que pagar, tem que ser depois, mas eu tenho que travar de hoje, mas se diminuir eu quero ganhar, se aumentar eu pago a diferença, ou não quero, blá, e vocês tentarem dentro do pool de vocês, tanto de produtos, quanto às vezes não tem esse produto, mas interessa ao banco ou à corretora fazer aquilo, desde que dentro da lei, oferecerem para o cara o que pode atender ele da melhor forma, né? Então é mais válido ter uma conversa, inclusive, para vocês sugerirem, baseado na experiência de vocês, o que já ajudou algum outro cliente dentro da mesma situação, né? Às vezes o cara fala que o problema dele é fluxo de caixa, tem algumas coisas, mas se tu não tem essa informação e não sabe que o problema do cara é fluxo de caixa, tu pode insistir no produto errado, né? Porque às vezes tu vai dizer pro cara, não, paga isso aqui antes. O Comex, ele tem muitas situações, claro, diferentes, mas repetitivas em diferentes empresas, né? Então, eu acho que a gente, com essa experiência... A gente, de novo, eu e o Lucas, a gente conversou um pouquinho antes de iniciar, e a gente fez uma alusão muito legal, assim, que é exatamente, até vamos colocar aqui o papel da agente de carga, né? Por que uma empresa que está importando não faz toda a logística direto, né? Então procura, além de ter o fornecedor lá fora, mas por que não faz o frete direto? Qual que é a melhor rota, né? Será que faz onde é melhor fazer transbordo? Enfim, entre outros detalhes. Então a pessoa não sabe. Então, o que ela faz? Ela contrata justamente um agente de carga para dar essa segurança para ela, para saber que a carga dela vai chegar em segurança, que ela vai
ela paga por isso para realmente dormir tranquila. Poxa, eu tenho um prazo que o meu produto precisa estar na prateleira dia X. E o agente de carga ele vai te trazer essa segurança. E a mesma coisa na corretora. Então, a corretora, os bancos, enfim, o teu especialista, ele vai poder te dar uma segurança justamente trazendo para a tua realidade, né? Então, vocês vivem muito isso, né? Pô, tem um cliente que eu preciso da carga daqui a 60 dias, ela precisa chegar tal, ela precisa descarregar aqui e um monte de poréns. É a mesma coisa. A fábrica vai parar, hein? A fábrica vai parar. Essa é clássica. Essa é a frase. Essa é a frase clássica. E assim, a gente tem um dizer, né, agora falando como Royal Cargo, que deu a entender ao longo desses anos, todos trabalhando, que ninguém paga frete feliz, entendeu? Então, cara, a gente já não está numa situação confortável falar de frete, né? Nunca vi uma pessoa falar assim, nossa, paguei um frete, meu Deus, sorriso de orelha a orelha. Duvido. Quem paga o dólar feliz também não. Exatamente, gostei. Vamos adotar, Lucas. Eu lembrei de uma coisa bem legal, que foi, há um tempo atrás, eu infelizmente não tenho a fonte, eu vou falar isso, um dia eu procuro e falo, eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu já falo no podcast isso. Tinha sido feito um estudo assim, eu vou dar um exemplo, o Mercado Livre botou um produto a R$20 à venda, e botou esse mesmo produto a R$15 com frete de R$4. Só o produto de R$20 vendeu. Mesmo esse aqui sendo mais barato, as pessoas já filtram frete grátis, para tu ver a psicologia por trás disso, assim. As pessoas realmente não gostam de pagar frete, elas chegam a pagar mais caro para não ter a sensação de que pagaram frete. Então, ninguém paga frete. Elas ficam indignadas em pagar frete. Tipo, é só tu ver o iFood, cara. O filtro do iFood, o que a pessoa faz? Frete grátis, entrega grátis. A gente faz difícil, isso, cara, é automático. Nós, como consumidor, também, né? A gente faz muito isso. Claro. Por isso que nem quem trabalha com frete paga frete feliz, cara. Então, exatamente. Ninguém paga frete feliz. Não tem como. Enfim, desculpa, mas é que esse é um ponto que a galera acaba... O pessoal acha que mitigar o risco cambial é ligar para a corretora e... Não, aqui, ó, mas o dólar aqui tá 5 aqui na minha tela, eles estavam cobrando 5,2. Eu quero pagar 5,1. A gente precisa comer no final do mês, né? A gente precisa ter nosso dinheirinho, né? Do suadinho ali e tal. Lógico, eu acho que todas as empresas devem ir atrás de bons custos, parceiros que entreguem excelentes condições também nesse tipo, mas remunerar um bom parceiro de frete, remunerar um bom parceiro de câmbio de forma justa, negocia com o cara, pergunta. Claro. Qual é o spread aí? Para saber se tá legal mesmo. Claro. Quando o cliente, na honestidade, me pergunta, eu falo, cara. No final das contas, ele sabe quanto eu tô ganhando. Mas é uma relação ganha-ganha, porque ele sabe que não tá... E daí, essa é uma forma que, como eu falei, muita gente acha que isso é mitigar a variação cambial. Eu apertar a corretora ou o banco para ter a melhor condição. Sendo que talvez eu possa pagar mais, mas esse cara pode me prover soluções que, no longo prazo, economizam uma grana e uma dor de cabeça gigantesca. Às vezes o cara pode economizar, tipo, deixando o dinheiro dele num CDB que está 13,75, hoje a taxa básica de juros, 30 dias, do que ficar arriscando variação cambial ou pagar antecipadamente, né? Então imagina isso aí, $100 mil no CDB aí dá uma boa grana. Mas enfim, deixa isso para um próximo episódio. Gente, eu tenho a última pergunta para vocês, para a gente fechar, porque já estamos aí gravando há um bom tempo, que é dica de leitura ou de algum especialista que vocês seguem, assim, nas redes sociais ou no geral, para quem está nos ouvindo seguir, aprender ou ler, enfim, ter mais embasamento nessa área, além de, obviamente, procurar vocês e perguntar para vocês as coisas aí. Agora vem, exato. Bom, eu acho que eu sou obrigada, não é nem vender peixe, mas é porque é uma realidade. Ter um consultor econômico, a gente tem um ótimo consultor econômico, tá? Então, ele tem também um podcast, ele fornece mercado financeiro, tem página no LinkedIn, no Instagram. Então, ele te dá drivers de mercado durante a semana, ele te explica com as palavras simples, né, um pouquinho sobre o mercado. Então, eu acho que é bem interessante você ter esse acompanhamento diário, mas com uma linguagem fácil. Porque eu acho que o grande problema, o tchan dessa situação, que muitas vezes
do mercado financeiro que torna um pouco chato é você não conseguir entender o que a pessoa está falando, né? Então, ela fala de bolsa, fala de um monte de coisa, um monte de sigla, e às vezes você não está tão claro, não fica tão claro para você. E aí você escuta e não tem a resposta de nada. Então, eu deixo aqui uma sugestão para todos seguirem. Ele chama Guaciro Filho. Guaciro Filho. Guaciro Filho. Eu Exato. escuto ele todos os dias, é bom mesmo. Ó, tá vendo? E você indica, Luiz, fala então, por favor. Pior que eu indicar, eu imaginei que vocês iam falar do Guaciro Filho, porque eu escuto ele, né? Ele é muito bom mesmo, realmente eu escuto os podcasts dele ali quando ele lança, porque ele dá um panorama, é tipo o nosso drop-off, assim, Arlo. Então ele dá um panorama curto do mercado e noção de valores, tudo mais, é bem interessante. Então ele dá as principais notícias, eu acho bem legal o que ele faz, bem interessante. E é curto, não fica cansativo. Eu acho que é legal ser objetivo com palavras também, de novo, simples, né, para que todo mundo possa entender. Então eu deixo aqui a sugestão do Guaciro Filho. Ele tem as páginas do LinkedIn, Instagram e também o podcast, então é bem legal. 2 minutinhos, vem no caminho do trabalho para casa, da casa para o trabalho, né, vai ouvindo. Já consegue absorver ali o conhecimento, a agenda da semana, mais ou menos para onde vai. Então, eu deixo essa sugestão que eu acho que é ótima para todos, vale a pena. Mas só lembrando, se eu não estou enganado, Guaciro é com Y, né? Isso mesmo. É isso? Com Y. Para a galera achar, Guaciro com Y. Estava procurando aqui enquanto a gente está falando, procurando com I, estava errado. Guaciro Filho, aí você já acha com mais facilidade. Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Lucas. Eu não, particularmente assim, como a gente está falando, o câmbio, a gente vai tratar da parte teórica, chato pra caramba. A gente acaba, do lado de cá do balcão, tendo que estar ali super atualizado em relação à legislação e tal, mas é uma leitura que, pelo amor de Deus, tem que ter umas 5 taças de vinho em sequência, assim, que é para não entrar em depressão. Então, eu confesso que não existe uma leitura para esse tema específico, estou falando de trava cambial, tá? Existe uma leitura específica que vai te ajudar. Acho que nesse ponto eu vou falar mais do mesmo, que tenha pessoas que conheçam do assunto e que possam te munir de boas informações. Acho que isso economiza tempo e não impede também que, por exemplo, né, o cliente chega para mim e fala, pô, Lucão, será que não pode dar uma palavrinha com todo o departamento de comércio exterior e financeiro, dando um resumo, fazendo mais ou menos o que a gente fez aqui, né, um bate-papo informal sobre trava cambial, explicando um pouquinho mais como como isso impacta ou não dentro da realidade da empresa. Isso é uma excelente forma de ir atrás. Acho que especialistas, a gente sabe que quando o cara é muito especialista, muito técnico, dá um soninho depois de uns 15 minutinhos ouvindo. Então, agora eu vou vender um pouquinho da corretora Advanced nesse sentido. A gente não está na frente aí do mercado, não está à frente do mercado em comércio exterior à toa. Hoje, se a gente for colocar, a Advanced é a corretora com maior movimentação de câmbio em comércio exterior, então importação e exportação, se juntar a isso, a gente está, graças a Deus, com excelentes performances e como eu falei, não é à toa, a gente gosta, o Comex corre na veia e a gente gosta de ajudar, de dar soluções, de auxiliar mesmo, seja nas questões mais básicas, seja nas questões mais complexas, como travas cambiais e tudo mais. Então, poxa, contem com a gente mesmo, contem com o seu especialista para isso. Isso vai super te ajudar a ter boas performances na tua operação. Posso só fazer um complemento rápido? O legal disso tudo que o Lucas falou, eu acho que é só muito bom enfatizar, é o know-how do Comex, né? Então, hoje, quando você tem um especialista, né? Então, você ter alguém que conhece todo um fluxo, já passou por todas as situações possíveis do Comex, do agenciamento, a trading, né? A própria importador e exportador muda muito, né? Então, também, só complementando a venda do peixe sobre a Advanced de corretora, hoje o que nos difere no mercado é justamente isso, é porque a gente entende de comércio exterior, não é que a gente lê um livro e viu algo no YouTube, não, a gente já viveu o dia a dia.
então fica mais fácil também, principalmente, acho que é muito do tema que a gente tratou aqui o tempo todo de Comex, importador, exportador, enfim, né, agenciamento de carga, então saber do dia a dia, dos detalhes pormenores faz a diferença. Show de bola. Luiz, o que temos aí? Cara, eu tenho duas, né, só duas indicações. Eu acho que a primeira é o site do Banco Central, que ele é de extrema importância, principalmente para a gente ver se as instituições que a gente está trabalhando estão habilitadas a operar câmbio ali. Eu acho que isso é uma informação básica, mas é uma informação importante, né? Que a gente sabe que tem muita picareta aí no mercado, a gente já falou dos hackers antes, então é importante dar uma consultada se ela está realmente habilitada pelo Banco Central para operar o câmbio. Né? E o outro que eu deixo aqui é só um site para tu acompanhar o dólar em tempo real ou qualquer outra moeda, né? Eu falo dólar, mas que é o TradingView, que é o que eu uso, né? Basicamente, eu gosto bastante desse, né? Não sei se a Advanced sugere algum outro, mas é o que eu mais utilizo, que eu acho que é o que tem menos, o que tem menos diferença aí no mercado. Então, eu acho que são os dois são esses dois sites que eu deixo aí para todo mundo. Show de bola, gente. Cara, bom, temos dicas, falamos bastante sobre os riscos, como mitigá-los. Precisou de mais informações? Entre em contato aí com esses nossos especialistas. Assim que você ouvir esse podcast, provavelmente a gente já vai ter marcado eles nas nossas redes sociais. Aí é só entrar em contato com eles lá direto e tentar falar com isso. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. Então, obrigado por ter dividido aí o conhecimento com a gente e agregado um pouco mais. Para você que nos ouviu até aqui ou nos assistiu até aqui, obrigado também pelo carinho, pela atenção. Quero pedir para vocês compartilharem esse episódio ou qualquer outro que vocês achem interessante com as pessoas que trabalham com vocês, etc. É sempre bom e de uma forma leve aprender um pouco mais sobre essa área que a gente já, de comum acordo, chegou à conclusão que é bem complexa. Também quero lembrar que tem 2 episódios que são... acho que adjacentes a esse, que podem trazer cada vez mais informações, que é o 22, que é a Introdução ao Financeiro Internacional e Mercado de Câmbio, e o 34, que é Preço de Exportação, como fazer a precificação de produtos. Esses 2 a gente aborda câmbio também, aborda riscos também, e acho que vale a pena você checar lá. Então, a gente finaliza aqui, assista-nos no YouTube, caso queira ver essas 4 pessoas e as suas cabeças, né, porque a gente parece aí só de cabeça e tal. Agradecer a atenção e bora finalizar o episódio. Muito obrigado, um abraço e tchau.